O deputado, isso que o senhor falou agora nos leva à liberdade de expressão, né, que uma pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo revelou a supremacia da direita nas redes sociais. Os políticos de direita têm mais engajamento que os de esquerda e de centro somados. E também foi apontada a baixa presença dos ministros de Lula nas plataformas digitais, né? Os ministros de Lula não parecem ser muito conectados. Isso essa pesquisa foi feita num momento muito oportuno, que após a decisão do STF, né, por 8 votos a 3 sobre o Marco Civil da Internet e a regulação das redes sociais. De que modo para o senhor, como um parlamentar de direita, converge esses dois fatos, essas 2 informações, né? O STF, de um lado, decide sobre a regulação e, por outro, a gente vê que os parlamentares de direita são mais expressivos nas redes. E ano que vem tem eleições, né? Nós estamos, inclusive, já em reuniões aqui com a oposição. Há 2 semanas atrás tivemos uma reunião com a oposição da Câmara e nós levantamos esse assunto. O deputado Gaia, inclusive, trouxe o assunto à baila, porque dos deputados que estão com processo no STF, 62% são nossos, são de direita. E desses 62%, pelo menos uns 45% a 50% deles são processos por fala, né? Ou seja, o direito de liberdade de expressão já não existe mais no Brasil. Ele foi relativizado. E dá para entender, porque o próprio presidente Lula disse que a nossa democracia ela tem que ser relativizada, né? Quando questionado por alguém, disse a democracia ela é relativa, né? Ou seja, quando a democracia é relativa, tudo aquilo que envolve a democracia, como a Constituição Federal, ela pode ser relativizada, e é o que o STF tem feito. O STF deveria ser o guardião da Constituição, mas ele agora resolveu reinterpretá-la, e ele interpreta dentro do relativismo, né? Quando é alguém de direita, o peso da lei é maior. Quando é alguém de esquerda, se faz vistas grossas. Um momento é difícil. Eu repito o que eu disse logo no início dessa nossa entrevista. Vivemos um estado de exceção. E no estado de exceção, a gente fica amedrontado. Imagine que dos processos que eu tive, vários foram por falas minhas na tribuna da casa. Eu fui processado e perdi em primeira e segunda instância um processo de R$ 300 mil. Vocês devem se lembrar do assunto. Vocês lembram quando teve no Brasil, aqui em São Paulo, a parada gay e aquele travesti fez uma performance na cruz, que ele ficou seminu? Vocês lembram disso? Sim. Eu fui quem denunciei aquilo. Eu paralisei uma sessão da Câmara, era uma quarta-feira, reuni os deputados, nós entramos fazendo a oração do Pai Nosso, com uma faixa, paralisamos a votação, saiu no Jornal Nacional, fizemos um estardalhaço e chamamos a atenção de todo mundo. Resultado, aquele vídeo meu falando na tribuna foi usado contra um processo, foi usado no processo contra mim, dizendo que por conta daquilo que eu falei naquele ano, 2016, o número de mortes de homossexuais aumentou no ano seguinte. Vejam só, usaram a minha fala na tribuna, dizendo que eu estimulei o ódio, quando na verdade eu só estava pedindo respeito, estava invocando o Código Penal, artigo 208, que diz que nenhum objeto religioso pode ser vilipendiado publicamente, que locais de cultos têm que ser protegidos. Mas, como eu era uma voz solitária, me tornei aí alvo daquela perseguição de 2013 para frente, eu acabei sendo processado, perdi em primeira e segunda instância, e graças a Deus eu recorri ao STF e venci no final do ano passado o processo. Em novembro do ano passado, o ministro Nunes Marques me deu causa ganha. Mas desde 2016, meu dinheiro foi apreendido, o dinheiro que eu usei para a família, que eu guardei para a família toda, ficou preso. Veja só, são quase 10 anos. Então, como é que a esquerda age? Eles te pegam por palavras e mandam para o STF. O STF ele é tomado pela esquerda, né? Dos 11 ministros, 7 ministros foram indicados pelo presidente Lula. Então, está desigual, nós não temos ali paridade de lutas. Então, a gente sofre, e o que eles fazem é nos processam. E quando nos processam, automaticamente acabam nos calando. Os deputados que você ainda vê guerreando, como Gayer, Nicolas e outros mais, é porque os processos deles ainda não estouraram, não chegaram às vias de fato. Eu já conversei com eles, eu estava num debate esses dias, num debate não, numa nós fomos convidados em Goiânia, eu e o Nicolas, para falar sobre política e o cristianismo. Eu falei com o Nicolas, né? Falei, Nicolas, quantos processos você já tem? Diz 37. Eu falei, aproveite enquanto nenhum deles foi perdido ainda. Porque quando estourar o primeiro processo e tomarem o seu dinheiro, um dinheiro que você não tem, que vão tomar da sua família, da boca da sua menininha que nasceu agora,
Aí você vai começar a sentir o que eu, como deputado de 4 mandatos, que iniciei toda essa briga aqui, vocês devem se lembrar disso, até 2013 não tinha briga de esquerda e direita. Nasceu na Comissão de Direitos Humanos comigo. Quem se aproximou de mim naquela época foi o presidente Bolsonaro, que na época era um deputado, é, e ele surfou nessa onda, né? Ele percebeu que nós tínhamos um público que não tinha pai nem mãe na vida política, que eram os conservadores, os cristãos, e ele, muito inteligente, 7 mandatos, surfou na onda. Começou comigo. Dia desse, brincando com o Bolsonaro, eu falei, presidente, para o senhor sobrou todo o bônus, e para mim só o ônus. Imagine vocês que eu estou tentando agora um visto americano, que é um green card com um visto de habilidades especiais. Tem um escritório americano tentando para mim. Aí eles fizeram toda a documentação e aí marcaram uma reunião comigo em janeiro desse ano e falaram, deputado, o senhor é extremamente conhecido, o senhor tem causa, o senhor é isso, é aquilo. Só que quando nós fomos fazer uma pesquisa, e eles gastaram 8 meses fazendo isso, a internet tem citações minhas no mundo inteiro, no mundo, não é só no Brasil, no mundo todo, por conta de 2013. São mais de 3 milhões de citações com meu nome. Não há uma única citação boa. Não tem uma única estação que fale alguma coisa boa sobre mim. Isso usando a imprensa mundial. Para vocês terem uma ideia como a esquerda faz. Ela destrói a sua reputação de uma tal forma que em qualquer lugar do mundo que alguém veja o seu nome e dê um Google e te procure, você é um monstro. Então eles agem dessa forma, são cruéis. E isso não é fácil. Então a nossa liberdade de expressão já não existe mais. E para haver uma mudança, como disse o presidente Bolsonaro, ele precisa de 50% dos deputados e de 50% dos senadores da eleição de 2026. Acontecendo isso, talvez a gente consiga mudar o país.